Então Jacó, no início, ele tinha o desejo legítimo de ter a primogenitura por duas razões. Será que isso, na prática, aconteceu? Pode ser que uma história inspirou a outra. Por que é importante a história de Jacó? Qual que é o significado dela pra gente, hein? Tem alguma relação da história desses dois irmãos com a história de Caim e Abel? Ele acaba sendo o pai das 12 tribos de Israel. Existe alguma relação entre isso e a realidade que a gente vive? O anjo vai lutar, que é o próprio Deus, vai lutar com o Jacó. E ele vai falar, me abençoa. E o anjo vai perguntar assim, qual é o seu nome? E para isso a gente está aqui com Rodrigo Silva, que é arqueólogo, doutor em teologia bíblica, diretor do MAB, Museu de Arqueologia Bíblica. Todos os atos de injustiça serão pagos nessa vida? Não. Por que Deus escolheu ele? Por que fazer dessa forma? Cara, Deus já tinha escolhido Jacó. De alguma forma é a Bíblia reconstruindo e tentando corrigir o passado? E Deus falou assim, eu vou mostrar que ela é quem amada. mais te amar, eu te amo. Então havia uma noção muito grande da soberania de Deus na história a despeito dele. A gente vai contar a história de Jacó hoje e para isso a gente está aqui com Rodrigo Silva, que é arqueólogo, doutor em teologia bíblica, diretor do MAB, Museu de Arqueologia Bíblica e papai. Como está, Rodrigo? Eu gostei desse anúncio, papai. Gente, muito feliz por estar com vocês aqui. E a trajetória do Grupo Primo com o nascimento da Sara tem relação. Lembra que eu estava lembrando com a Laura esses dias. A Laura chegou me surpreendendo com a cachorrinha aqui, porque o aniversário estava chegando, né? A Luna. Gente, todo feliz. E quando eu estava indo embora, o meu social media estava no elevador. E aí, papai, como é que você se sente sendo pai de pet? E eu brinquei. Olha, eu gosto de pet, mas eu acho que ela vai brincar com a minha filha. No. E a Laura já estava grávida e nós não sabíamos. Fomos descobrir a gravidez depois, né? Então a Sarinha, quem sabe, ela vai estar aqui junto com a Eloá. Já vou apresentar aqui, ó. Nossas amiguinhas, né? As amiguinhas. Pouca, a Eloá tá com... Ó, dia 26 foi ontem, então ela fez 7 meses ontem. Pois é, a Sara vai fazer dia 29. Aí, ó. É isso. A diferença é pouca. Muito bom. E antes de a gente falar sobre toda essa história, a gente tem cada importante, né? Cara, 16 produtos entre cursos, mentorias, comunidade. Cara, Barsi, Kaique. Cara, Barsi, loucura. O legado. Cara, o legado. Então, assim, juntou 2 anos de AGF, 2 anos de Finclass, do 1.000.000 com dividendos, Bruno Perini. Só pelo MBA já vale a pena pelo preço Cara, que a gente tem tá um B vendendo. do Barça, é uma coisa assim, era mais de 37 mil, Kaique. E aqui vai sair 12 vezes de 416. É isso que eu tô falando. Tipo assim, tem tudo isso, tem MBA no meio, só pelo MBA já vale a pena você entrar nesse É produto. loucura, cara. Ó, segue aí o caminho claro de quem construiu o patrimônio. Clica aqui na descrição, porque daqui a pouco vai fechar. Se já não fechou quando a pessoa estiver assistindo aqui, né? Então clica aí embaixo. Cara, a gente vai falar de Jacó. Pô, Jacó é loucura a história, né, Kaique? É. E, pô, é uma das histórias mais impressionantes. E que eu, inclusive, quando a gente estava decidindo o personagem que a gente ia falar, Jacó não era uma opção. Porque eu não imaginava que a gente tinha deixado passar essa. Como assim a gente não falou de Jacó ainda? Você achou que já tinha falado de Jacó? Pô, é tão Não, óbvio. eu questionei quando a pessoa mandou, vai ser Jacó. Eu mandei mensagem pra Laura, meu bem, confirma com eles que eu acho que Jacó já falou, mas depois eu lembrei o que foi. Na história de José do Egito, a gente deu uma menção rápida a Jacó por causa de José. Porque eu lembro que a gente discutiu uma vez sobre Jacó, né, que era Joseph, né, Tiago. Eu falei, Sim. Falou. Mas enfim, a gente vai falar sobre a história hoje. Essa é uma história longa, profunda, uma das histórias mais importantes na Bíblia. Né? Quando a gente fala assim, o povo de Israel. Né? Às vezes as pessoas acham que o povo de Israel é apenas espaço físico e, na verdade, a gente vai descobrir que é muito mais do que isso. Jacó muda de nome, né, e vira Israel. Pequeno spoiler aqui. E dali saem as 12 tribos, então, os personagens mais importantes de toda a história bíblica. Né? E importante para compreender até toda a trajetória até que a gente chegue em Jesus depois. Então é uma conexão importante. Vamos lá, vamos começar então com a história de Jacó. Rodrigo, essa daqui, vamos com muita calma, uma história impressionante. E te falei que eu terminei de ler a Bíblia? Não, toda? Não! Putz, deixa eu te contar isso então. Eu te falei que a única coisa que eu ouvi audível de Deus foi pedindo para eu ler a Bíblia. E por mais que eu já tenha lido muitos dos livros da Bíblia várias vezes, 20 vezes às vezes o mesmo livro, 30 vezes, às vezes Provérbios já li várias vezes, eu nunca tinha lido Gênesis 1 até Apocalipse. E aí eu entrei no projeto e li Gênesis 1 até acabar Apocalipse e foi uma aventura. Uau. Foi uma aventura e eu vou te falar que com certeza muita coisa mudou. A gente depois precisa ter essa conversa, essa resenha atualizada. E uma das coisas que mudaram tem a ver com a história de Jacó, porque quando você, acho que lê uma parte só da Bíblia, é como se estivesse vendo uma foto
assim, né? Aí quando você lê a Bíblia inteira, você começa a enxergar o todo e ver o contexto da foto. E acho que eu consigo compreender a história de Jacó agora, desde as tribos até chegar em Apocalipse, que tem até menções, digamos assim. Apocalipse capítulo 7 fala das tribos, tira uma lá de propósito. Exato, acho que é muito, muito profundo. E a gente vai falar de Jacó. Queria te perguntar, por que é importante a história de Jacó? Qual que é o significado dela pra gente, hein? Bom, é interessante que Deus ama todos os povos, mas o Messias veio do povo de Israel. Então a Bíblia pega e pinça aquela porção da história do mundo, da história do povo de Israel, para gerar o Messias. Então nós temos Abraão, que teve o chamado, depois dele vem Isaac, e de Isaac vem 2 filhos, Jacó e Esaú. Eu tenho sempre que me policiar, porque a gente brincava muito quando criança, falando Jacu e Esaú. Nossa, Jacu e Esaú. Jacu e Esaú, né? O pessoal brinca. E desses 2, Jacó, que não era o primogênito, mas tornou-se por direito, nós vamos estudar isso aqui, ele acaba sendo o pai das 12 tribos de Israel. E Jacó, que também vamos falar um pouquinho, ele vai mudar o nome dele, ou não mudar no sentido que ele deixará de chamar Jacó, vai acrescentar. Essa seria, a pessoa fala assim, mudou o nome dele. Na verdade, não mudou. Ele continuou se chamando Jacó, mas agora ele tinha o segundo nome, que era Israel, que é o nome do país que hoje nós temos ali no Oriente Médio. Não, cara, é muito importante. Então, vamos começar a história de Jacó, né? Jacó, assim, a gente tem antes de Jacó, a gente tem Isaac e Rebeca. Então a gente teve Abraão, Isaac e Jacó. Lembrando, né, que o Isaac é aquele filho da promessa, que Abraão tanto queria, que ele levou em sacrifício ao Senhor, etc. Então a gente tem Abraão, Isaac e Jacó. E aí, quando a gente está em Isaac, Isaac e Rebeca, né, esposa de Isaac, demoraram muitos anos para ter filhos. E aí, quando a gravidez finalmente aconteceu, ela veio acompanhado de algo incomum, né? Porque os bebês, eles pareciam que eles lutavam dentro do ventre. Aqui, então, a gente tem os bebês, Jacó e Esaú. A Rebeca, ela buscava uma resposta e ela ouvia que 2 nações estavam ali e que o mais velho serviria o mais novo. Isso foi o que ela recebeu. Esaú nasceu primeiro, Esaú era ruivo, peludo, caçador, e Jacó ele nasceu em segundo, segurando o calcanhar do irmão. Então a casa já nasceu dividida. Isaac preferia Esaú, que era o homem do campo e da caça, aquele mais brutão. E a Rebeca se aproximava mais de Jacó, que era mais quieto, ligado ao ambiente da família. E aí diz assim em Gênesis 25, 23. 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um povo será mais forte que o outro e o mais velho servirá ao mais novo. Então, Rodrigo, aqui eu acho que tem até uma coisa muito mais ampla do que só a história de Jacó e Esaú. A gente começa a ter até conflitos de hoje, talvez que tenham se iniciado desse momento. O que significa toda essa história de que eles nasceram, né? Os 2 irmãos, nasceu agarrando no calcanhar do outro. A gente tem esse conflito do irmão mais novo serviria ao mais velho serviria ao mais novo. O que você pode trazer de outros pontos de vista sobre isso? Vamos começar pela cultura da época. Na cultura geral do Antigo Oriente Próximo, geralmente o filho mais velho é o principal herdeiro. Até na distribuição de comida, por exemplo, era muito comum naquela época, isso acontece com José do Egito, quando você tira especial, porque não era como hoje, que você come o que quiser, vai lá e sobra comida. A comida no Oriente era uma situação de deserto, ela era muito bem dividida. Então eles calculavam a quantidade de comida pela quantidade de pessoas. E o pai tinha a maior parte dele. E o segundo, depois do pai e da mãe, que tinha a maior porção, era o filho primogênito. Então, cada tanto de comida, o primogênito ganhava mais. E todo mundo sabia que, na ausência do pai, era o primogênito que iria liderar o clã. Era uma situação até de proteção no deserto. O filho mais moço jamais alteraria a voz com o filho mais velho, com o irmão mais velho. Ele não falaria com o irmão mais velho com ar de autoridade, porque o irmão mais velho é o substituto do pai. Essa é a situação normal. Mas como todas as regras têm exceção, às vezes acontecia, e na história bíblica nós temos alguns casos, que o filho mais moço recebe, de maneira honorífica, digamos assim, entre aspas, o que deveria ser naturalmente do filho mais velho. O honorífico eu coloquei entre aspas, vocês vão entender por quê. E nessa situação aconteceu algo que chamou atenção. Nasceram gêmeos.